Bom, gente, eu tô aqui na Cruz Vermelha de São Paulo, na Rubem Berta, para lembrar vocês de uma utilização de função de segundo grau, que é a de previsão de comportamentos em certos casos relacionados à doença. Por exemplo, quando um corpo ele está doente, eventualmente ele tem febre, e o corpo reage e a febre cede depois de um tempo. Isso para doenças mais brandas. Então, por exemplo, se eu observar esse tempo que a pessoa vai ter febre e a temperatura dela, então se eu colocar no eixo X o tempo e no eixo Y a temperatura do corpo da pessoa, você pode pegar, suponha que nós coloquemos 36 graus como sendo a origem, né? Então eu posso criar uma função do segundo grau, caso uma pessoa tenha uma febre, um estado de febre, então o eixo Y seria a temperatura, então ele vai subindo, então ele ficou doente, a temperatura vai subindo, e depois ela vai caindo depois que o corpo começou a reagir, ou que nós colocamos certos remédios para tratar esse paciente. Então, se o seu comportamento dessa doença, de acordo ou com uma questão natural ou com a utilização de certos medicamentos, então eu consigo saber, por exemplo, em quanto tempo essa pessoa vai ter a pior parte dessa doença, que vai ser o pico da febre. Esse pico, esse tempo desse pico vai ser exatamente igual ao X do seu vértice. E a febre máxima, a temperatura máxima que ele vai ter vai ser o Y do vértice dessa parábola, que está com cavidade para baixo, então o A dele é menor do que zero. E eu também vou saber quanto tempo vai durar essa febre, porque veja, se você tem o retorno aos 36 graus, que é a temperatura básica do corpo humano, o que acontece? Você só encontrar as raízes dessa sua função. A primeira raiz vai ser trivial, x igual a zero, mas a segunda raiz vai ser extremamente importante, porque vai dar exatamente quando a função, ou seja, a temperatura do corpo dessa pessoa vai voltar ao nosso valor original, que é de 36 graus. Então eu consigo traçar todo o parâmetro, toda a característica dessa função do segundo grau, dessa doença nessa pessoa, e com isso eu consigo avaliar. Caso eu faça, por exemplo, tratamentos alternativos, eu consigo saber se eles foram mais ou menos eficazes comparando essas duas curvas de efeitos de acordo com os nossos tratamentos distintos. Então eu consigo saber quais demoraram mais tempo, menos tempo para a reação, quais deles tiveram um tempo mais curto para o pico, um pico mais baixo, enfim. Então com isso eu consigo utilizar funções do segundo grau na área da saúde. Beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.